Deus. Amém? E nós nos propomos, durante os domingos desse mês, fora o quarto, que é a nossa celebração das células, falarmos sobre prosperidade à luz da Bíblia, né? E hoje eu quero compartilhar com você sobre prosperando através da palavra de Deus. Diga, prosperando através da palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Quero começar com esse versículo. A palavra do Senhor diz assim: é o próprio Deus falando a Josué, que está iniciando uma nova jornada, né? Ele diz assim, Deus fala para Josué: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Amém? Então, quando é que nós vamos prosperar e ter sucesso em tudo que fizermos? Quando é, irmãos? Eu vou ler de novo o versículo, presta atenção. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite. Diga, medite nele. Diga, dia e noite. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, depois disso, o que é que vai acontecer? Então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então, quando é que nós vamos prosperar e ter sucesso em tudo o que fizermos? Quando nós cumprirmos a palavra de Deus. Quando nós meditarmos, quando nós relembrarmos, quando nós cumprirmos aquilo que nele está escrito. Aí o que é que vai acontecer? Nós vamos prosperar e ter sucesso em tudo que nós fizermos. E esse sucesso aqui não é o sucesso do mundo, não, é um sucesso muito maior. Porque o sucesso do mundo só os homens veem. Esse sucesso aqui é diante de Deus primeiro e diante dos homens. Diga, diante de Deus. Primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Tem muito sucesso aí, meu irmão, que é só diante dos homens. Esse não me interessa. Esse não interessa? Esse aí, meu irmão, é fictício, é fantasia, é ilusão. Esse não nos leva a lugar nenhum, a não ser uma vida ilusória. Esse sucesso que Deus está falando aqui é um sucesso no outro nível. É um sucesso de prosperidade diante dele, na presença dele, conforme a palavra dele. É esse sucesso, é essa prosperidade que nos interessa. Amém, amados? Amém? Nós temos falado aqui a respeito disso e nós temos entendido que a verdadeira prosperidade ela não vem de riquezas e nem de habilidades humanas, mas do alinhamento. Diga, alinhamento. Alinhamento com os propósitos de Deus. Alinhamento com os propósitos da palavra de Deus. Alinhamento com os propósitos divinos. Quando nós nos alinhamos, meu irmão, aí o nosso destino é sucesso. E o desejo de Deus deseja, preste bem atenção, Deus deseja que eu e você, a gente prospere em todas as áreas da nossa vida. É desejo de Deus. Amém, amados? Era desejo de Deus que Josué prosperasse? Sim. Agora me diz uma coisa, se ele não obedecesse, se ele não meditasse,
Se ele não relembrasse da palavra de Deus, ele ia prosperar? Então preste atenção, a prosperidade bíblica, ela não depende só de Deus. Ela depende de uma comunhão entre o homem e Deus. Josué tinha que se esforçar naquilo que era possível, Josué tinha que meditar na palavra, tinha que analisar a palavra, tinha que relembrar a palavra, e Josué tinha que observar as suas atitudes, se estavam conforme a palavra. Aí Deus disse assim: se isso acontecer, você vai ser próspero e você vai ter sucesso. Agora, se isso não acontecesse, era o contrário. Amém, amados? Então, eu quero lhe dizer nessa noite que você não foi chamado para ser um fracassado nessa terra. A ótica de Deus, a expectativa divina, a teu respeito, a meu respeito, é essa prosperidade, esse sucesso aqui. Amém, queridos? Na ótica dele, ele quer que você prospere. Ele quer que você tenha esse sucesso. Eu só preciso fazer o quê? Seguir o que ele está falando na sua palavra. Somente isso. Somente a obediência e a prática da palavra de Deus nos conduzem a uma vida próspera. Amém, amados? Somente... Irmãos, por que será que é tão difícil ler a Bíblia? Por que será? Você nunca meditou sobre isso, não? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas vou perguntar. Você leu a Bíblia hoje? Você meditou nas Sagradas Escrituras hoje? Irmãos, pela cara de vocês, olha, foram poucos. Por que será que é tão difícil? Porque é uma guerra espiritual, queridos. Sabe, porque o segredo está aqui. Porque a prosperidade está aqui. Porque as nossas vitórias estão aqui. Se nós conseguirmos entender a palavra, ninguém nos engana. Ninguém nos ilude. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Nenhum espírito de engano nos iludibria. Por quê? Porque nós temos a palavra na nossa vida, no nosso coração. Amém, amados? Então nós precisamos ser mais crentes, viu? Cutuca teu irmão e diz: você precisa ser mais crente, irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Amém? Então, irmãos, o que é prosperidade segundo a Bíblia? E quando a prosperidade bíblica é uma prosperidade integral, diga prosperidade integral. É aquela mesma que João falou aos seus filhos na fé, quando ele diz assim: olha, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. João está falando aqui de uma prosperidade integral. Não é uma prosperidade de dinheiro, não. Ela faz parte, mas ela é só uma parte. Amém, amados? A prosperidade integral, ela inclui saúde. Imagina aí uma pessoa rica, não tem onde colocar dinheiro, mas não tem saúde. Imagina a infelicidade de um rico desse. Inclui saúde, inclui paz. Você já pensou, uma pessoa rica, não tem paz em casa, não tem paz na família, não tem paz nos seus negócios, não tem paz. É um atribulado na vida. Pensa em se suicidar, em se matar, para encontrar paz, porque não tem paz. Então a saúde, a prosperidade integral de Deus, ela é muito mais ampla do que só dinheiro, né? A saúde, a prosperidade está incluído relacionamentos saudáveis, irmãos. Relacionamentos saudáveis. Você já pensou uma pessoa rica, mas não se dá com ninguém, não fala nem com o pai, não fala com os irmãos, não se dá com ninguém? Que felicidade é essa, me diga? Que prosperidade é essa? Se fosse aquela garotinha dizer: que show da Xuxa é esse? Né? Não tem prosperidade nisso, irmãos. Então a prosperidade divina, a prosperidade bíblica, ela inclui sucesso nos nossos propósitos.
Os nossos propósitos, eles estão alinhados ao propósito de Deus. Os nossos propósitos envolvem o nosso próximo, envolvem a glória de Deus. Os nossos propósitos, irmãos, eles são saudáveis. Eles não são egoístas, eles não são egocêntricos, eles não são, irmãos, individuais, não. Tem um fim coletivo, tem um fim de compartilhar, tem um fim de ajuntar, tem um fim de edificação. Esses propósitos que Deus está querendo abençoar, é isso que Deus está querendo fazer na tua vida. Você tem que ter primeiro a visão para Deus realizar tudo isso. Essa prosperidade que Deus quer te dar, ela inclui, é muito mais ampla do que só dinheiro. Dinheiro é uma parte. Isso é tão sério que as pessoas são dominadas pelo dinheiro. O dinheiro, quando você tem a prosperidade bíblica, você domina o dinheiro. Não é o dinheiro que te domina. É você quem domina o dinheiro. Você quer ver uma coisa, sabe? Vários milionários americanos já faliram. E a maioria é crente. Mas todos eles se tornaram ricos novamente. Sabe por quê? Porque eles não eram dominados por dinheiro. Mas tem gente que perdeu uma parte da sua fortuna e já deu um tiro na cabeça. Dominado pelo dinheiro. Você não pode ser dominado pelo dinheiro. O dinheiro, ele está a teu serviço. O dinheiro, ele vai cumprir um propósito nas tuas mãos. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. O dinheiro, ele vai ter que cumprir o propósito. Amém, amados? Sabe, essa prosperidade integral, ela é totalmente baseada em princípios eternos, irmãos. Em princípios eternos. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos orienta para termos sempre decisões sábias e decisões frutíferas. Amém, amados? Sabe, em segundo lugar, eu anotei aqui como prosperar através da palavra de Deus. O próprio Deus já revelou aqui para Josué no texto que nós lemos. O que foi que Deus disse? Deus disse: medite. Diga medite. Diga meditar. Sabe, meditar não é simplesmente ler por ler. Meditar, irmãos, é ler com atenção. Meditar é examinar. Jesus não mandou os discípulos lerem a Bíblia. Ele disse: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Procure entender a palavra de Deus. Peça a Deus entendimento. Porque mediante, irmãos, a nossa meditação diária na Bíblia, é que o nosso espírito é alimentado. É que nós somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Porque senão nós vamos ser só mais um fraco no meio desse mundão. E Deus te vê como forte, porque Ele te alimenta com a palavra dEle. Quem é alimentado pela palavra de Deus é forte. Amém, amado? Vós sois fortes. Já venceste o maligno. Como é que você venceu o maligno? Pela palavra de vida que há em você. Pela palavra poderosa que domina a sua vida. Amém, amados? Então, conselho pastoral para a tua vida: medite na palavra de Deus. Reserve um tempinho diário para refletir na palavra de Deus, querido. Reserve um tempinho para você meditar, para você ouvir Deus falando através da palavra. E quando você ouvir a palavra, você obedeça aos ensinamentos do Senhor. Sabe, Tiago orienta o povo, capítulo 1, versículo 22, da epístola de Tiago, ele diz assim: olha, sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, porque o ouvinte entra no ouvido e sai pelo outro, mas o que é praticante, ele ouve, ele guarda, ele pratica, no momento do desafio, ele aplica a palavra. E eu vou te dizer, às vezes não é fácil não. Olha, tem que ser valente.
diante de uma proposta, às vezes assim, atraente, né, que envolva coisas grandes, mas está completamente fora da palavra, mas você tem a palavra e você já tem toda a argumentação para dizer não, você dizer sim. Você é mais tentado a dizer sim, porque é mais fácil, são os caminhos mais fáceis que o diabo coloca diante de nós. É mais fácil dizer sim. Sabe, eu trabalhava numa empresa e eu era gerente geral, eu tive lá uma oportunidade. E que oportunidade! Talvez se fosse alguém dizer assim, isso veio de Deus, é Deus querendo me prosperar. E eu recebi uma proposta de um dos diretores. Você simplesmente não vê a operação X acontecendo e vai cair na sua conta 20 mil por mês. Meu Deus, isso é Deus abrindo uma porta, querendo derramar dinheiro na minha conta corrente, sem eu não fazer muita coisa, só não ver. Então era muito mais fácil dizer sim, tá ok, eu não vou ver não estou nem envolvido no negócio. Mas irmãos, os valores da Bíblia que estavam dentro de mim não me permitiam dizer sim para uma coisa dessa. Mas agora eu tinha que comprometer o meu emprego, que era muito bom. Mas eu disse não. Porque os valores que eu tinha da palavra de Deus na minha vida, eu sei que quando eu digo um não para Satanás, eu estou dizendo sim para Deus. E Deus nunca desampara aquele que dá um sim para Ele. Deus nunca desampara aquele que honra a palavra dEle. E eu disse não me interessa, eu sou pastor. Era recém-pastor, eu sou pastor, isso não quero, eu fiquei nervoso até na hora, não quero de jeito nenhum isso, estou fora disso. Irmãos, eu fui pressionado, eu tive que pedir as contas, e pedi, saí da empresa, perdi um excelente salário, além dessa propina eu tinha um salário bom, perdi o meu salário, mas digo para vocês, nunca fiquei um dia sem trabalhar, nunca faltou dinheiro, as contas estão todas pagas e dinheiro sobrando. Amém, amados? Então nós servimos a um Deus que honra quem honra a sua palavra. Sabe, aquilo não me fez falta, irmãos. Sabe, depois de uns 10, 11 meses, saiu na televisão, em todos os jornais, foram presos 11 pessoas dessa empresa. Foram para penal, por causa exatamente do golpe que deram, que eu não teria que ver. E o gerente foi preso também. Você está entendendo, querido? Aquilo que você faz para Deus, Deus te honra. Aquilo que você faz para o diabo, vai chegar o dia da cobrança. Então eu prefiro ficar com Deus. Meu irmão, mais vale estar com o Senhor. Mais vale aparentemente você sofrer. Aparentemente ter uma desvantagem. Aparentemente parece que você vai perder. Mas se você estiver obedecendo aos ensinos do Senhor, Deus vai te honrar. Deus é comprometido com a sua palavra, irmãos. Essa palavra, ela não falha. Essa palavra, ela é fiel, ela é poderosa e ela é verdadeira. E Deus nunca vai te desamparar quando você honrar essa palavra. Mas não basta ouvir, é necessário praticar o que a Bíblia ensina. É necessário praticar em todas as áreas, sabe, né? Nessa área de tentações, na área de corrupção, dizer um não, mas é também necessário ser um bom esposo, é necessário ser um bom filho, é necessário ser o que a Bíblia diz. É necessário ser um bom discípulo, é necessário ser um bom discipulador, é necessário ter compromisso com a sua palavra. Porque quando nós nos comprometemos com a palavra de Deus, o Senhor se compromete conosco. E Ele não falha. Amém? Amém, querido? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Como prosperar através da palavra de Deus? Confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Sabe, Isaías, em um momento de fragilidade que o povo de Deus se encontrava, ele profetiza, usado por Deus, ele profetiza aquela nação, e ele diz assim, né? Deus usa a boca de Isaías, e ele diz assim, Isaías 55:11, e ele diz, assim também
acontece com a palavra que sai da minha boca. A palavra que sai de onde, irmãos? Da boca de Deus. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Irmãos, Deus é poderoso. Eu me delicio na palavra de Deus. Sabe, eu vendo Deus falar isso, Deus dizer que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. E eu sei que eu tenho promessas de Deus, tanto proféticas, de profetas realmente de Deus, como pela própria palavra de Deus. Eu sei que isso vai se cumprir. Eu sei que a palavra vai se cumprir, porque a palavra de Deus é eficaz e ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Deus não falha, Deus nos orienta para nós confiarmos nessa palavra, para nós confiarmos nessa palavra de Deus, para nós aplicarmos essa palavra, que nós vamos colher os frutos dela. Vale a pena, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu entendo que é necessário a gente fazer para prosperar é declarar a palavra com fé. Declarar a palavra de Deus com fé. Nós precisamos fazer isso constantemente. Sabe, eu não entendo. Eu vi uma discussão de teólogos na internet, homens estudados que têm teologia, doutorado, mestrado, mas eu não entendo, irmãos, e eles malhando aquele evento que houve no SBT no final do ano, porque estavam profetizando um ano de bênção, um melhor ano da vida do povo, o melhor ano do Brasil, estavam profetizando lá, e eles estavam quase endemoniados, porque Deus não fala assim, porque Deus não diz isso. Meu Deus, irmãos, nós temos que falar o quê? A palavra de Deus. Quer dizer então que tem que amaldiçoar o povo? Quer dizer então que tem que falar mal para o povo, dizer mais palavras? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18, 21, preste atenção. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você fala é poderoso. Amém? O que eu falo para um filho é poderoso. O que eu falo para um discípulo é poderoso. Porque eu tenho autoridade sobre eles. O que eu falo para esta igreja é poderoso, irmãos. Amém? Aí, a Bíblia está dizendo que a língua tem um poder sobre vida e sobre a morte. Então, a palavra de um pai pode matar um filho. A palavra de um discipulador pode matar um discípulo. A palavra de um esposo pode matar a esposa. A palavra, irmãos, de um pastor pode acabar com a igreja. Porque há poder na palavra que sai dos nossos lábios. Porque são palavras que, se alguém receber, coisas podem acontecer. Sabe quantas pessoas não vivem amarguradas, não vivem na desgraça por uma palavra maldita que receberam e guardaram para si? Era bom se não guardasse, né? Mas guardam. Aí a sua alma recebe aquela palavra, né? O seu psicológico assimila aquela palavra maldita e ela vai viver o fruto dessa palavra, vai viver a maldição. Por isso Salomão está dizendo aqui, olha, a língua, ela tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte também. E os que a usam habilmente, serão recompensados. Então olha só o que Deus está falando pela palavra, irmãos. Que palavra que eu tenho que lançar sobre o povo? É de maldição? É de desmotivação? É de tristeza? É de morte? Deus está dizendo, olha, os que usam a palavra habilmente, que tem habilidade de usar essa palavra, vai liberar a palavra de vida, vai liberar a palavra que vai gerar alegria, motivação para viver.
motivação para vencer, motivação para reagir diante do que está lá fora. Ah, meu irmão, agora você passa a semana todinha pegando paulada nesse mundo aí, de tudo quanto é jeito, às vezes pegar paulada no trabalho que você está, às vezes pegar paulada, assiste esses jornais aí que não tem uma notícia boa, é só notícia ruim. Você chega aqui com a alma preparada para receber uma palavra maldita, aí você recebe na igreja uma palavra maldita, você vai ter facilidade de receber isso, e pode viver uma maldição, e pode acabar com o teu destino. Mas Deus está dizendo que nós precisamos ter habilidade, do jeito que você chegou, com uma palavra que você está recebendo nessa noite. Você não sai daqui um vencedor se você não quiser, porque você está recebendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e nossas palavras, elas têm poder. Então eu pelo menos gosto de declarar boas palavras, eu gosto de declarar palavras de vida, palavras que gerem uma reação nas pessoas, para que elas possam superar seus maus momentos. Aí a pessoa está na desgraça e você ainda dá um empurrão no abismo. Pelo amor de Deus. Olha, irmãos, eu não entendo sinceramente, mas os teólogos estavam com ódio do SBT. E pode ter ódio, porque essa audiência vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar. Sabe por que vai aumentar? Não é nem profetizando que vai aumentar, não. Sabe por quê? Olha, na noite da virada do ano, meu irmão, quem dá audiência à televisão são os crentes. Porque quem não é crente está enchendo a cara de cachaça. Você está entendendo? Então quem dá audiência é a igreja. E o SBT achou essa veia aí de se comunicar com a igreja. Se eles entenderem isso, eles vão ter audiência máxima sempre. Amém, amados? Se eu ficar em casa, eu vou assistir eles. Prefiro assistir eles do que assistir. Você viu o que aconteceu na concorrência na TV Globo? Né? Ali foi uma imundícia. Eu vi pela internet a comparação que fizeram. Foi tão horrível que a própria Rede Globo fechou o microfone daquela cantora, né, que só fala palavras que eu acho que os teólogos queriam que falasse, né? Só palavras desgraçadamente malditas, né? Então esse tipo de coisa, irmãos, os valores no mundo estão invertidos e está atingindo até a liderança da igreja. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, meu irmão, substitua palavras de dúvidas, de tristezas, de maldição, e declare as verdades bíblicas sobre a sua vida e sobre as circunstâncias. Amém? E você vai ver, substitua todas essas dúvidas e comece a declarar fé baseadas na Bíblia, e você vai ver a Bíblia se cumprindo na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Terceiro ponto, eu anotei aqui os benefícios de prosperar na palavra de Deus. Quais são os benefícios? Irmãos, sabedoria para as decisões. Nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter discernimento para escolher coisas que agradam a Deus e que nos conduzem ao sucesso diante de Deus e diante dos homens. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento. O que é que nós vamos receber, irmãos? Quais são os benefícios? Paz em meio às tempestades. Paz em meio às tempestades. Olha o que Filipenses 4:6, quando Paulo escreveu a esse povo, Paulo disse assim: olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia, ela nos lembra que Deus está no controle. E se Deus está no controle da sua vida, você pode ter certeza que Deus quer te conduzir a um destino que a Bíblia chama de destino de glória. Esse é o destino que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E nos momentos difíceis, Deus traz paz. Momentos, sabe como eu enfrento os momentos mais difíceis? Eu treino na minha mente, diz assim: esse tempo vai passar, daqui a alguns dias isso vai ser só uma experiência ruim que eu tive.
Está difícil, eu estou enfrentando um problema, eu estou aqui meditando. Vai passar, isso vai passar. Deus vai dar uma saída, isso vai passar. E depois de algum tempo não passa? Passa ou não passa? Quem não teve momento... Quantos momentos difíceis você já teve na vida? Diga vários. Não já passou? Você não está aqui? Você deu um tiro na cabeça? Você se enforcou? É o que a Bíblia diz, meu irmão. Nós temos que esperar nele, nós temos que guardar nele, nós temos que confiar nele, nós temos que declarar as palavras de fé. E quando nós declaramos a palavra de fé, nós chamamos Deus para ser o nosso parceiro, Deus para ser o nosso sócio, nós chamamos Deus para estar conosco. E nós, como Deus, nós somos o que, irmãos? A maioria. Amém? Diga: eu e Deus sou a maioria. Nós somos a maioria, meu irmão. Nós somos a maioria. Sabe o que é que nós conquistamos também benefícios quando nós prosperamos na palavra de Deus? Sucesso duradouro. Diga: duradouro. O sucesso que vem do Senhor, meu irmão, Ele não quer te dar um sucesso passageiro. Você já viu cantores famosíssimos que fizeram fama com uma música e não conseguiram fazer mais nenhuma outra? Você já viu? Você já viu o ator que fez um filme excelente e até hoje não participou de mais nenhum filme? Você já viu, irmãos, artistas que atraíram público no início e depois sumiram? Esse é um sucesso muito passageiro. Não é esse sucesso que Deus quer te dar. Deus quer te dar um sucesso duradouro. Eu quero ler novamente o que Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 8. Vou ler agora na versão King James atualizada, que diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás o sucesso. Que sucesso é esse? Não é passageiro. O sucesso que Deus vai te dar não é passageiro. Sabe, o sucesso que Deus deu para Josué não foi passageiro, não foi para conquistar uma guerra, foi para ser uma referência de guerras. Quando se fala em guerra, batalhas, Josué é o número 1, é a referência bíblica. Sabe por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Deus quer te abençoar e te fazer prosperar. Deus quer te dar um sucesso duradouro, meu irmão. Você ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, um homem próspero, uma mulher próspera no Senhor. Amém, amados? Amém, queridos? Eu quero citar só alguns exemplos para a gente encerrar, alguns exemplos bíblicos dessa prosperidade pela palavra. Primeiro, um dos que eu mais gosto, José no Egito. José prosperou ou não prosperou? José teve maus momentos ou não teve? Teve muitos maus momentos, mas no final, José teve sucesso ou não teve? Rápido ou duradouro? Duradouro, porque esse sucesso foi no Senhor. Amém? Amém? Essa prosperidade que vem de Deus é essa, irmãos. Essa é a prosperidade que vem de Deus, que a gente até pode passar por maus momentos. José, quando estava lá no fundo do poço, estava com Deus. Deus estava com ele? Estava. E ele estava com Deus? Estava, né? José, quando foi vendido para os escravos, José estava com Deus? Deus estava com ele? José, quando foi vendido lá para o Potifar, ficou lá na casa do Potifar, Deus estava com ele? Estava. Até o Potifar reconheceu isso. E ele estava com Deus? Estava. Se você não estiver com Deus, você não se achega a Deus, Deus não se achega a você. É o que a Bíblia diz. Quando José chega lá na prisão, Deus estava com José? Estava. José estava com Deus? Estava. E quando ele permanece com Deus, o que é que ele alcança? Ele se torna o homem
de maior autoridade no Egito. O próprio faraó diz assim, o faraó reconhece a sabedoria, reconhece a espiritualidade, reconhece a unção e a autoridade de José. Você sabia como era que faraó chamava José? No início, quando ele assumiu, o faraó disse, olha, a única diferença entre você e eu vai ser o trono. Se você levantar as mãos, o que você mandar fazer, o povo vai fazer. Mas lá na frente, irmão, nós vemos um texto tremendo. Sabe o que José representava para o faraó? Sabe como o faraó chamava José? Meu pai. Meu pai. José era o principal conselheiro de faraó. Meu pai. José era uma referência de Deus, o Deus verdadeiro para faraó. Meu pai. Essa referência que Deus quer que eu e você tenha diante desse mundo. A referência de que tem Deus na vida, ao ponto de vir pedir uma orientação, ao ponto de vir pedir um conselho, ao ponto de vir pedir um palpite. Essa autoridade que Deus quer te dar, meu irmão, esse sucesso que Deus quer te dar. Sabe, um outro exemplo, Salomão. Sabe, Salomão, bem jovem, Deus perguntou, o que você quer, Salomão? Vou te dar o que você quiser. Aí Salomão diz, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo, Senhor. Para reinar o povo, reinar sobre o povo. Quero sabedoria. Aí Deus disse assim, como você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Antes de você não houve, e depois de você não haverá mais sábio do que você. Mas como você pediu sabedoria para reinar sobre o povo, para administrar o povo, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar riquezas também. Você será riquíssimo. Irmãos, Salomão foi próspero no pedido dele. Vejam que a riqueza é algo que acompanha. E assim será na tua vida. Deus vai te dar uma sabedoria sobrenatural naquilo que você faz, naquilo que você tem, e você vai prosperar em Deus, e Deus vai acrescentar, meu irmão, mas você vai estar obediente à palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Dê um aplauso forte ao Senhor, que Ele é digno. Ele é digno. Aleluia! E para encerrar, gostaria que vocês colocassem em pé. Outro exemplo que eu trago aqui, bíblico, de prosperidade pela palavra, é o do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus vai para o deserto, jejua 30 dias, não come nem bebe, e de repente ele é tentado. E eu te pergunto, ele é tentado com o que ele precisava ou não? Ele não precisava de pão não, estava morrendo de fome, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, ele estava com fome ou não? Mas o diabo sugere, transforma essas pedras em pães. O diabo usa a própria palavra de Deus para Jesus. Mas só que ele não tem poder, sabe por quê? Porque Jesus está firme no propósito pelo qual foi enviado. E Jesus, ele tem a palavra. Aliás, ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra. Jesus prosperou, irmãos. Por isso teve um ministério tão próspero, porque era baseado no que o Pai dizia, no que o Pai orientava. Ele disse, eu ouvi o Pai, eu obedeci o Pai. Assim como o Pai me mandou, assim eu fiz. Assim como Ele me mandou. Ele termina a sua missão e diz, Pai, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Eu fiz tudo como o Senhor mandou. Por isso ninguém teve êxito contra Jesus.
Ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou. Sabe quando chegaram para prender Jesus? Quando ele foi entregue e perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Quando ele disse: eu sou, todos os soldados, todos caíram por terra. Ninguém prendeu Jesus, irmãos. Ele se entregou. Ele disse: eu voluntariamente dou a minha vida, e ao terceiro dia eu a tomo de volta. Jesus é a própria palavra. Sabe, quando eu digo que nós vamos prosperar através da palavra, eu estou dizendo, nós vamos prosperar através de Jesus. Através de Jesus. Jesus disse para os discípulos: eu fui enviado, como eu fui enviado, eu vos envio. É debaixo dessa autoridade, da autoridade de Jesus, da própria palavra, que nós estamos aqui, que nós estamos vivos, que temos, e tudo que temos e tudo que somos é graças a Ele. Por isso, irmãos, vamos fazer o que Ele nos manda, o que Ele nos orienta, e nós vamos prosperar em tudo que fizermos. Amém? Quero que você incline a sua cabeça em nome de Jesus e feche os seus olhos. Vamos orar.